conheci-te, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 45º dia de nossa caminhada com a Dilexit, somos convidados a dar um passo ainda mais profundo. Não apenas servir os pobres, mas deixar-nos evangelizar por eles. No início desta quaresma, em plena vivência da campanha da fraternidade, que nos chama a refletir sobre fraternidade e moradia, somos conduzidos ao coração do mistério cristão. Ele veio morar entre nós. Deus não apenas visitou a humanidade, ele fez morada, partilhou a precariedade, assumiu a realidade concreta dos pequenos. A opção pelos pobres, portanto, não é somente uma tarefa pastoral, é um caminho espiritual. Aproximar-se de quem vive a insegurança da moradia, a instabilidade do trabalho e a vulnerabilidade social é aproximar-se de um lugar onde o próprio Cristo decidiu habitar. Ali, na simplicidade das casas humildes ou na ausência delas, o Evangelho continua a ser anunciado de forma viva. Façamos nossa oração inicial. Senhor Jesus Cristo, Tu que viestes morar entre nós e fizestes da humanidade a Tua morada, permanece conosco neste momento de reflexão, à luz da exortação apostólica Dilexit, do Papa Leão XIV. Queremos contemplar o Teu amor que nos precede, nos chama pelo nome e nos envia a amar com o Teu próprio coração. Senhor, ensina-nos que amar-te é amar os pobres, é reconhecer Tua presença naqueles que não têm casa, nos que vivem sem teto, sem terra e sem dignidade. Neste caminho da campanha da Fraternidade 2026, que reflete sobre a fraternidade e moradia, com o lema Ele veio morar entre nós. Desperta em nós a consciência de que toda moradia deve ser sinal de vida, de proteção, de pertença e de paz. Tu nascestes numa gruta, vivestes na simplicidade de Nazaré e não tinhas onde reclinar a cabeça. Que nunca sejamos indiferentes ao clamor dos que sofrem pela falta de um lar. Espírito Santo, faz de nós igreja que constrói pontes, que derruba muros, que transforma orações em compromissos e fé em ação concreta. Que, como São Francisco, reconstruamos a Tua casa nos corações feridos e nas estruturas injustas da sociedade. E que o Teu amor, que nos amou primeiro, nos torne morada viva de fraternidade. Amém.
brincando na cidade. Não tinha lugar para descansar, somente tinha o pó da estrada que lhe oferecia um lugar. Rastos e pegadas no caminho, de carinho, amor e liberdade, dar testemunho com sua vida a todos que esperam a verdade. Vai encontrar, buscando estar ao bom caminho que chega ao mar, para encontrar estes homens que enfim tudo deixará, tudo deixará. Hoje a Margarete traz para nós os parágrafos 101 e 102. Vamos prestar muita atenção naquilo que o Papa Leão nos fala na Dilexite. Deixemo-nos evangelizar pelos pobres. Tudo isso pressupõe a presença de um aspecto na opção pelos pobres que devemos recordar constantemente. Com efeito, tal opção exige de nós uma atenção prestada ao outro. Essa atenção amiga é o início de uma verdadeira preocupação pela sua pessoa e, a partir dela, desejo procurar efetivamente o seu bem. Isso implica apreciar o pobre na sua bondade própria, com o seu modo de ser, com a sua cultura, com a sua forma de viver a fé. O amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro não por necessidade ou vaidade, mas porque ele é belo, independentemente da sua aparência. Unicamente a partir dessa proximidade real e cordial é que podemos acompanhá-los adequadamente no seu caminho de libertação. Por essa razão, dirijo um sincero agradecimento a todos aqueles que escolheram viver entre os pobres, a aqueles que não só vão visitá-los de vez em quando, mas que vivem com eles e como eles. Essa é uma opção que deve encontrar lugar entre as formas mais elevadas da vida evangélica. Nessa perspectiva, torna-se clara a necessidade de que todos nos deixemos evangelizar pelos pobres e reconheçamos a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar por meio deles. Crescidos em extrema precariedade, aprendendo a sobreviver nas condições mais adversas, confiando em Deus com a certeza de que mais ninguém os leva a sério, ajudando-se mutuamente nos momentos mais sombrios. Os pobres aprenderam muitas coisas que guardam no mistério dos seus corações. Aqueles dentre nós que não fizeram experiências semelhantes de viver à margem, certamente têm muito a receber da fonte de sabedoria
que é a experiência dos pobres. Só comparando as nossas queixas com os seus sofrimentos e privações, é possível receber uma repreensão que nos convida a simplificar a vida. A opção pelos pobres exige uma atitude interior que vai além da assistência. Trata-se de uma atenção amiga, de um olhar contemplativo que reconhece no outro não apenas uma necessidade, mas uma beleza. O amor cristão autêntico não serve por obrigação ou para aliviar a própria consciência. Ele contempla, reconhece e valoriza. A campanha da fraternidade nos recorda que falar de moradia é falar de dignidade. Mas antes de construir casas de tijolos, é preciso construir pontes de proximidade. Não basta visitar ocasionalmente as periferias. É necessário criar laços, partilhar a vida, conhecer nomes, histórias e sonhos. A verdadeira fraternidade nasce da convivência. Há algo profundamente evangélico em escolher viver entre os pobres, não como benfeitores distantes, mas como irmãos. Aqueles que fazem essa opção testemunham uma das formas mais altas da vida cristã, porque reproduzem o movimento da encarnação. Assim como Cristo veio morar entre nós, somos chamados a morar junto, a estar presentes, a partilhar o cotidiano. Ele veio morar entre nós. Significa que Deus não teve medo da precariedade. Jesus conheceu a simplicidade de Nazaré, a insegurança de quem não tem onde reclinar a cabeça, a dependência da hospitalidade alheia. Por isso, cada realidade de moradia precária é hoje também um apelo a reconhecer o Cristo que continua pedindo acolhida. Mas o texto nos conduz ainda mais longe. Não somos apenas chamados a evangelizar os pobres, precisamos deixar-nos evangelizar por eles. Isso exige humildade. Muitas vezes pensamos que temos todas as respostas, quando na verdade carregamos corações complicados, vidas cheias de queixas e excessos. Os pobres, na sua luta diária pela sobrevivência, desenvolvem uma confiança radical em Deus. Quando os recursos humanos falham, resta-lhes a fé. Quando as estruturas não sustentam-se na solidariedade entre vizinhos. Essa experiência forja uma sabedoria silenciosa, guardada no mistério dos seus corações. Ao compararmos nossas reclamações cotidianas com as privações reais de quem não sabe se terá alimento ou teto amanhã, algo em nós é purificado. A convivência com os pobres simplifica o olhar, reorganiza prioridades e relativiza dramas superficiais. Eles nos ensinam o essencial. A temática da moradia também revela essa sabedoria. Quem vive em espaços reduzidos ou improvisados aprende o valor da partilha, da convivência, da resistência criativa. Ali florescem gestos de ajuda mútua que muitas vezes faltam em condomínios confortáveis e fechados. Deixar-nos evangelizar pelos pobres significa permitir que a sua fé nos questione, que a sua esperança nos provoque, que a sua resistência nos inspire. Significa reconhecer que Deus nos fala através deles, que sua vida é uma palavra viva. Se Cristo veio morar entre nós, Ele continua a escolher as casas simples, as comunidades periféricas, os barracos improvisados, os lares marcados por luta e solidariedade. E ali Ele nos espera, não apenas para que levemos algo, mas para que recebamos. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. Há uma
frase do padre Adroaldo Palaoro que diz: o pobre não é apenas destinatário da missão, ele é lugar teológico, presença de Deus que nos evangeliza. Isso nos ajuda a compreender que Deus nos fala e nos ensina por meio dos pobres, chamando-nos à conversão. Poderíamos então nos perguntar, mas como os pobres podem nos evangelizar? A resposta é simples e clara. Quando permitimos que sua realidade questione nossas seguranças, nossos privilégios e o nosso modo de ser cristão. E, é claro, nos despertando para atitudes mais evangélicas. Os pobres nos evangelizam porque revelam o essencial. Em meio a tantas dificuldades e escassez, eles nos ensinam a partilhar, a ser solidários e a manter viva a esperança. Mostram que o reino de Deus se constrói com fraternidade, com cuidado uns com os outros. Que este tempo quaresmal nos seja oportuno para rever nosso jeito de ser igreja no mundo e nos aponte o caminho da conversão. Abandonar a indiferença, rever nossas escolhas e assumir uma fé comprometida com a justiça e com o cuidado com a vida. Na oração de hoje, peçamos a Deus a graça de um coração sereno e humilde, que saiba escutar sua voz nos pobres e caminhar com eles, aprendendo com sua sabedoria e simplicidade. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança, contar com sua mão, na construção do reino, reino novo, povo irmão. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. O tempo da Quaresma é um convite à conversão. E hoje nós fomos chamados a uma conversão profunda, passar da assistência à comunhão, da distância à proximidade, da postura de quem ensina à atitude de quem aprende. A campanha da fraternidade nos recorda que construir moradia digna é também construir relações fraternas. E ao deixarmos evangelizar pelos pobres, descobrimos que é o próprio Cristo quem nos ensina a viver com mais simplicidade, com mais humildade, com mais confiança e amor. Oremos. Senhor Jesus, Tu que vieste morar entre nós e escolheste a simplicidade dos pequenos, ensina-nos a amar com olhar contemplativo, a servir com humildade e a reconhecer a beleza escondida nos pobres. Liberta-nos do orgulho de pensar que só temos a ensinar. Abre nosso coração para receber a sabedoria que Tu nos comunicas através dos que vivem na precariedade. Que nesta campanha da fraternidade saibamos construir não apenas casas, mas lares de fraternidade, justiça e comunhão. E que, deixando-nos evangelizar pelos pobres, nos tornemos mais parecidos contigo, que vieste morar entre nós. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo e sem chão. Na calçada, no bairro, na espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lado, no amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão.